Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar de Meninas Malvadas. E acima de tudo, eu vou mostrar pra vocês como Meninas Malvadas é um dos melhores filmes de estratégia de guerra da história. Sim, hoje nós vamos falar sobre Meninas Malvadas. Demorou pra sair, mas saiu. Um filme muito pedido por vocês. Às vezes eu demoro pra falar filmes que são muito pedidos porque eu estou esperando meu cérebro terminar de fazer a conexão com o que eu quero falar pra vocês sobre o assunto. E dessa vez aconteceu com Meninas Malvadas. Eu estava fazendo qualquer coisa aleatória e daí de repente eu olho pro alto e falo: nossa, Meninas Malvadas é um ótimo filme de estratégia de guerra. Deve ter alguma coisa sobre isso no livro Arte da Guerra. Daí eu fui ler o livro Arte da Guerra. E realmente, o livro e o filme têm muitos paralelos. Então hoje nós vamos, além de conversar sobre o filme, que é ótimo, é maravilhoso, eu amo, a gente também vai falar sobre as estratégias de guerra que os personagens usam nesse filme para alcançar territórios, conquistar. Mas antes eu queria abrir um adendinho para falar sobre o livro que originou esse filme. Não sei se vocês sabem, mas Meninas Malvadas é baseado em um livro, mas não um livro comum, um livro de autoajuda. Sim, Meninas Malvadas é baseado num livro chamado Queen Bees and Wannabes, que é um guia parental para que pais e mães entendam as estruturas sociais das meninas na escola e assim ajudem seus filhos a sobreviver a elas. E, para surpresa de zero pessoas, eu li o livro também, né? Não li ele completo, porque ele tem, tipo, 400 páginas, mas eu li bastante. Eu li bastante sobre o livro. Muito mais do que uma pessoa que nem filho tem deveria ter lido. O problema é que esse livro, ele se leva muito a sério na ideia absurda dele. A autora, ela não tem um fiapo de embasamento teórico nas coisas que ela tá falando. Ela é formada em ciência política e ela começou a dar aula de defesa pessoal nas escolas para as meninas e começou a ouvir o que elas estavam falando. E baseado nas experiências que ela teve na escola, no que as meninas falaram, ela tomou meio como um propósito de vida ensinar para os pais sobre essa grande estrutura social que é o universo das meninas. Especificamente o universo das meninas, porque depois ela escreveu um livro sobre pais e mães e um livro sobre meninos também, que eu não tenho ideia do que acontece. A gente vai focar nisso. Só que assim, ela vai tão longe nas ideias dela, porque qual que é o resumo do livro? O livro conta que o universo das meninas ele é implacável, ele é uma selva, onde as meninas todas competem entre si, elas meio que se odeiam. É um grande concurso de beleza, onde você tem que saber jogar o jogo certo para não sair mais traumatizado que você já é. Ela dividiu todas as meninas em categorias maniqueístas, ou seja, é a boa, é a ruim, é a menina malvada, é a fofoqueira, é a duas caras, a coadjuvante, e junto tem uma série de itens para você saber se sua filha é essa pessoa e o que fazer com ela. Só que é muito difícil você ser uma pessoa que é uma coisa só, você ser 100% mal, 100% bullying, porque você vai ter teus amigos e você vai tratar eles bem, ou você ser 100% fofoqueira, às vezes você vai guardar um segredo, porque é útil pra você guardar esse segredo. Eu acho ela bem errada nisso, na maneira como ela divide todo mundo. E foi um best-seller, tá? Muita gente leu. E fora que ela atribui toda essa hierarquia social violenta das meninas à condição mulher. Tipo, é isso, a gente nasceu assim, é isso, e ela em nenhum momento cita a culpa do patriarcado pra gente se sentir assim, ou pra essas coisas acontecerem, essas eternas competições entre adolescentes. E fora que ela também não ensina as meninas a saírem dos padrões, é tipo, olha, aqui tem a menina malvada, aqui tem a melhor amiga, que é a coadjuvante, daí tem a mensageira, daí tem a vira-casaca, escolhe uma dessas e sobreviva na sua coisinha. Não é tipo, você pode ser quem você é, sabe? É um livro meio para se adequar às condições que já existem, não para mudar nada. Esse livro, ele é tão sem base em nada que foi o assunto perfeito para Tina Fey fazer o Mean Girls. Ela pegou esse livro e transformou ele numa obra-prima. O filme pega todas as ideias absurdas e transforma em ficção. Porque no livro é pra ser verdade, tá? É autoajuda, é pra você levar isso a sério. No filme, não. O filme, ele pega essas ideias e ele consegue satirizar o universo adolescente, só que ao mesmo tempo que a sátira é boa, as piadas são ótimas, ele também não desmerece a vivência do adolescente. Então o filme é 100% adolescentes sofrem também, as estruturas sociais deles são confusas e complicadas, mas também não é tão sério assim, né? Não é o fim do mundo, ninguém vai morrer por causa disso, todo mundo vai se formar e vai seguir seu caminho. Eu acho que é uma das coisas que faz esse filme ser tão especial. É a seriedade com o universo adolescente e ao mesmo tempo não.
nem um pouco de seriedade. Mas vamos oficialmente ao filme. E para exemplificar as estratégias usadas nesse filme, eu vou usar um livro chamado A Arte da Guerra. Se você não conhece esse livro, ele é um livro de estratégias militares chinesas. Só que ele não é um livro com uma narrativa, são provérbios separados dentro de um capítulo com o mesmo assunto. E ele também não é um livro de tutorial, então não é tipo, para você vencer a guerra, você tem que primeiro, comprar armas. 2, sabe, ele não é um manual direto. O que ele é? Ele é um guia de sabedoria para os líderes. Então ele vai falar, olha, você precisa fazer esse tipo de coisa para a guerra funcionar. Um líder sábio faz isso. Na guerra isso acontece, você tem que fazer isso quando isso acontecer. Então, eu vou pegar trechos literais do livro A Arte da Guerra e exemplificar ele com filmes Meninas Malvadas. E eu vou usar o tablet, porque eu tenho problemas com citações exatas. Eu sempre me confundo e eu sempre erro. O filme começa com a nossa protagonista, vivida pela Lindsay Lohan, que é a Carrie. Ela está no primeiro dia de aula numa escola ocidental, porque ela passou os últimos 12 anos da vida dela morando na África, onde os pais dela eram pesquisadores, e ela era homeschooled. Ela aprendia em casa as coisas. Eles só vieram para os Estados Unidos porque a mãe dela conseguiu um emprego numa universidade e os pais já queriam inserir ela num círculo social da mesma idade. Ela tem que aprender a socializar. E a Carrie vai representar nós. Por quê? Ela não sabe como funciona a estrutura social das meninas numa escola e ela vai aprendendo e contando pra gente através da narração. Ela chega na escola e ela está assustadíssima, porque é tudo muito hostil. Os professores não acreditam nela. Ela fala, nossa, eu nunca vivi uma vida onde os adultos não confiassem em mim. E ela tem que pedir para ir no banheiro, isso para ela não faz sentido. E parece que todas as panelinhas já estão fechadas e ninguém está aberto a socializar com ela. Ela não sabe aonde sentar na sala e a gente também conhece a figura da professora de matemática dela, que é vivida pela Tina Fey. Tina Fey é a roteirista e idealizadora desse filme. Ela é a voz da sanidade adulta nesse filme. Ela é bem legal. E foi ela que olhou para aquele livro de autoajuda e falou, nossa, isso dá um filme. Isso dá um filme bastante engraçado, inclusive. Ela vai almoçar e ela não consegue sentar em nenhum lugar porque todas as mesas estão meio que reservadas para suas respectivas panelinhas estereotipadas. No outro dia, na sala de aula, ela faz amizade com 2 colegas. A Janice, que sou eu. Obviamente, ela ia ser minha personagem preferida, né? Ela tem a personalidade que eu achava que eu tinha adolescente. Não tinha. Eu era bem mais passiva que isso. Mas na minha cabeça eu era tipo ela. Não era. E o Damon? Eles são 2 pessoas legais que querem ser amigas dela de verdade. E esses novos amigos da Carrie levam ela pra matar a aula sem ela perceber. Esse filme, como eu falei, ele é muito engraçado. E a aula que ela perde é a aula de educação sexual, que é feita pelo professor de educação física que fala, não façam sexo, senão vocês vão engravidar e morrer. Toma aqui uma camisinha. Sim, traga uma caixa de camisinha pra todo mundo. Esse filme, eu amo como esse filme ele é realmente, sinceramente, engraçado. Logo depois disso, os 2 contam pra ela que ela logo vai fazer amizade com muitos, porque ela é muito bonita. Ela fala, obrigada, feliz de saber. Ela não tinha ideia sobre isso, porque é um universo novo pra ela. E a gente conhece as Plastics. As Plastics são as detentoras do atual regime político da escola. Elas são a realeza. Elas são o imperialismo. E elas são compostas por 3 meninas. A Carrie, que ela é peituda e burra, e é ótima, ela é realmente muito engraçada. A Gretchen, que é rica e fofoqueira. E a rainha de todos, a Queen Bee, que é a Regina George. Regina George, ela é fluente na arte da guerra. Ela sabe tudo o que está acontecendo em volta dela. Ela consegue ser admirada e temida ao mesmo tempo. Existe uma aura mitológica, já que todos sabem histórias fantásticas sobre ela, que ela não confirma nem nega. E ela é extremamente implacável, mas sempre com um sorriso no rosto. Ela é uma ótima vilã. E, acima de tudo, ela está no controle da situação. O que o livro A Arte da Guerra fala sobre isso? Um bom general modifica seus planos e ações, age de modo peculiar, muda lugares e rotas, altera suas ordens de modo que ninguém saiba o que está fazendo, para que só ele tenha o controle. É isso que a Regina faz. Ela cria as regras, ela muda as regras para que ela nunca perca o controle dela. No outro dia, a Carrie chega na escola e os 2 novos amigos dela mostram a estrutura das panelinhas da cafeteria. Que, incrivelmente, é uma coisa que estava no livro. No livro tem o desenho das panelinhas da cafeteria e a lição de casa dos pais era perguntar para as filhas qual que era a ordem das panelinhas na escola dela. E daí ele apresenta todas as mesas com os seus estereótipos típicos. As famosas, os maconheiros, as metidas, as negras fabulosas, tem isso. E enquanto a Carrie tá indo encontrar os amigos dela, ela é interceptada por um menininho babaca que começa a fazer uma pesquisa com perguntas de duplo sentido
E ela é imediatamente defendida pela Regina George. Ela é muito bem defendida e ela é convidada a sentar na mesa das Plastics. Ela é convidada a sentar no trono, do lado da realeza. E a Regina, ela se faz muito de boazinha protetora, assim, a ponto de você se enganar. E enquanto elas conversam, a Regina fala para ela almoçar com elas juntos até o final da semana. E o livro fala que inimigos atraem com ilusões de vitória e o emboscam numa armadilha fatal. É isso que Regina está fazendo. Ela está atraindo Dona Carey com ilusões de vitória. E fora isso, as Plásticas têm todo um sistema de regras dentro delas mesmas. Então, no outro dia, ela vai almoçar com as meninas, e é quarta-feira, e na quarta-feira elas usam rosa. E ela acha tudo estranho, assim, tipo, tá, por que ela quer sair comigo? E daí começa a manipulação militar, porque a Janice odeia como a vida a Regina e o Damian também, e eles decidem que a Carey vai ser a espiã dele. Então ela fala assim, por que você não continua almoçando com elas e conta pra gente do que elas conversam? Só assim, só pra saber. Então Janice, nesse momento, usa a estratégia de guerra de espionagem. E segundo o livro Arte da Guerra, somente um soberano sábio e um general habilidoso são capazes de utilizar pessoas inteligentes como espiões e empregá-los, garantindo a realização de grandes feitos. Conhecer antecipadamente as intenções do inimigo é o que permite vencer. Só que a nossa espiã, ela tem um problema que eu acho que alguns soldados não teriam na guerra, que é macho. Ela conhece o Aaron Samuels, que é maravilhoso. Ela fica imediatamente apaixonada por ele, os dois fazem aula de matemática avançada juntos. E logo depois que ela conhece o Aaron e fica... que homão! Ela vai almoçar de rosa com as meninas e a gente conhece a segunda parte das regras reais das meninas. A Gretchen explica que é proibido usar regata por 2 dias consecutivos. Rabo de cavalo só pode usar uma vez na semana. E calça jeans ou calça de esportes só na sexta-feira. Se você desrespeitar qualquer uma dessas regras, você é convidado a sair da mesa das Plásticas, porque você está ferindo o sistema. Fora isso, também, se você quer sair com algum menino, você é obrigado a contar para o grupo para ver se elas apoiam isso. E isso também é uma estratégia de guerra, porque quando as ordens dadas são claras e visam a instrução dos soldados, a tropa será obediente. Então tudo isso que a Regina está fazendo é para manter todo mundo na rédea dela. A Regina sai um pouquinho e a Gretchen pergunta pra Carey se ela achou algum menino legal e ela fala que achou bonito o Aaron Samuels. E ela fala, não, de jeito nenhum, esse é o ex-namorado da Regina, você não pode chegar perto dele. Ele é contra as regras. E daí ela fica tipo, E daí a Gretchen, que é manipuladora, também fala, mas não se preocupe, eu não vou contar pra ninguém. Tá bom? A Regina nunca vai ficar sabendo disso. Ela fala, que bom, obrigada. Depois da escola, a Regina chama todas as outras Plásticas para ir no shopping, onde a Carey conta que ela foi convidada para participar do clube de matemática, os atletas, e ela é proibida pelas meninas porque isso é suicídio social. Esse filme ele tem tantas frases icônicas e clássicas, suicídio social é muito boa. E a gente vê a Regina usando estratégias de guerra com uma menina que está dando em cima do cara que a Gretchen pegava. O que ela faz? Ela, ao invés de arranjar briga, ao invés de discutir, ela liga para a mãe da menina e dá a ideia de que a menina precisa saber os resultados de alguns exames, talvez obstétricos, talvez ginecológicos, talvez de sangue, o que deixa a mãe dela apavorada. Ela liga para a menina e o Piá fica sozinho de novo. Depois do shopping, elas vão para casa da Regina, que é riquíssima, onde a gente conhece a mãe dela, que é vivida pela Amy Poehler, e ela é muito, na vida real, ela é a melhor amiga da Tina Fey. As duas são maravilhosas juntas. E a mãe dela não é uma mãe convencional, ela é uma mãe legal, ela é uma cool mom. E ela tenta ser a melhor amiga jovenzinha junto com as filhas. O que não dá certo, mas é engraçadíssimo, é perfeito. E no quarto, a Carey passa mais uma situação social que ela não conhecia, que é o momento de olhar no espelho e ver seus defeitos. E ela não sabe o que falar, porque ela nunca pensou nas inseguranças dela, e dela inventa que de manhã, às vezes, ela acorda com um bafo ruim, e as três ficam tipo... estranho. E a gente conhece também o Burn Book. O que é o Burn Book? É um caderno de frases maldosas sobre os alunos. Então, tudo que elas acham de ruim ou que elas sabem de fofoca, elas escrevem nesse livro por diversão à maldade. Basicamente é isso. Quando a Carey vai contar isso para a Janice e pro Damian, eles ficam, meu Deus, Burn Book, você precisa roubar ele, a gente vai fazer um monte de cópias e espalhar pela cidade inteira. Só que até esse momento, Carey não sabe que ela está vivendo uma guerra e ela não sabe seguir as regras da guerra. Então ela fala, não, eu não vou roubar nada de ninguém, não. Não tem perigo, não faz parte da minha índole roubar o livro de alguém. Mas isso vai mudar daqui a pouquinho. À noite, a Carey vive um momento de fogo amigo.
de manipulação para manter todo mundo no controle. A Gretchen contou pra Regina que a Carrie gosta do ex dela. Regina liga pra Carrie falando: ai, a Gretchen me contou que você tá afim do Aaron. Tudo bem, a gente não tá mais juntos. Ela fala: é sério? É isso mesmo? Ela fala: aham, pode ir, vai na fé. Mas você não acha que foi filha da putagem da Gretchen fazer isso com você? E daí ela fala: ah, foi um pouquinho. E daí nesse momento a gente descobre que a Gretchen tava ouvindo no telefone. Por quê? Porque um bom general nunca deve deixar os soldados saberem dos seus planos. Enquanto ela acha que a Regina ligou pra ser amiga, mas não. Ela sempre tem um plano que ninguém sabe. E com a aprovação fake da Regina, ela tá tentando achar desculpas pra puxar assunto com o Aaron em todas as aulas. Eu me identifico muito com essa parte, que é o tipo de coisa que eu também contaria como ponto de vitória. Tipo, a pessoa me dá oi. Me dá oi, ele já sabe que eu existo. Ai, isso é tão legal. E ela fala, outra frase clássica desse filme, no dia 3 de outubro. Ele perguntou que dia era e eu falei 3 de outubro. Inclusive, por falar em 3 de outubro, tem uma coisa que eu tô querendo fazer há um tempo, que vai ser uma coisa nossa, que é fazer um calendário de filmes, mas não um calendário de filmes que incluam todas as datas que acontecem em filmes. A ideia inicial era fazer um negócio impresso, mas eu não tenho ideia como eu botar isso na prática, até porque eu preciso achar 365 datas que acontecem em filmes. Mas talvez, quem sabe, um digital. Mas a gente juntar num calendário 3 de outubro, que é o das Meninas Malvadas, 5 de novembro, que é o do V de Vingança. Dia 21 de novembro é quando o Marty McFly volta pro futuro. Sabe, todas essas datas, que sexta-feira 13. Tipo, todo dia é um dia importante em algum filme. Inclusive, se você souber mais datas, me põe nos comentários. Quem sabe eu acabo conseguindo fazer esse calendário de dias de filmes pra gente aqui no canal. Divertido, né? Completamente nada a ver com nada. E por fim, Carrie decide usar uma técnica milenar, que é se fingir de burra. Ela decide fingir que ela não entende de matemática pra ter o que perguntar pra ele, que é uma coisa que eu faria também adolescente. Dá tão certo esse puxar de assunto sobre matemática que ela é convidada pelo Aaron para a festa fantasia dele, que tem a frase que Halloween é o momento onde todas as meninas podem se investir quengamente sem serem julgadas uma pelas outras, só que ela não sabe disso e ela vai de monstro assustador quando todo mundo tá bonitinho na festa. Ela chega na festa, vai conversar com as meninas e a Karen fala que ela quer beijar o primo dela. E elas falam que isso é estranho. E seria um momento para eu tocar o sino. Mas, toda vez que eu falo de primos namorando, algumas pessoas falam nos comentários que não é incesto. E eu fui procurar na internet. E segundo a legislação brasileira e a biologia, primo não é contado como incesto. Porque, segundo o trecho que eu li, primos são terceira ou quarta geração por si só. Então, geneticamente falando, eles não são parentes próximos. Pode dar problema, mas não tanto problema quanto se fossem irmãos se pegando. Então, a partir de agora, a gente tem uma nova emenda na categoria sino do incesto, primo com primo. Segundo a legislação e a biologia, não é incesto. Mas é estranho. Quando o Aaron vê ela vestida de noiva cadáver, ele é super fofo com ela, ele vai lá buscar uma bebida, ele tá super faceiro. E a Regina vai continuar os planos de soberania eterna dela e vai falar com o Aaron, falando que a Carrie tá super interessada nele. Ele fala, sério? Que legal! E dela fica preocupada porque ele tá feliz. Ela fala, não, mas ela te ama e tal. Dele, hã? E dela começa a inventar que a Carrie é uma stalker maluca. Ela fala o termo retardada social, mas eu não gosto dessa palavra retardada. Mas é isso que ela fala. O que deixa ele assustado, e ela aproveita esse momento pra beijar ele na frente da Carrie, que naquele momento entende a arte da guerra. Agora ela entendeu o que é o inimigo, agora ela entendeu que ela precisa vencer, porque a Regina é, na verdade, sim, uma má pessoa que está atrapalhando toda a escola. E agora os três fazem um plano de ataque propriamente dito. Eles separam os pontos fortes que a Regina tem, que é um gostoso, um namorado gostoso, ela ser uma gostosa e ela ter súditos leais a ela. E o plano deles, basicamente, está no livro Arte da Guerra. Se as tropas inimigas estão em ordem, tente bagunçá-las. Se estão unidas, semeie a discórdia. A guerra se baseia no engano. Se faz pelo ganho e se adapta pela divisão e combinação. Estude o inimigo, meça corretamente as distâncias, avalie as dificuldades e perigos. Faça planos secretos e insondáveis. Que é o que eles estão fazendo literalmente. Engano, dividir e conquistar, planos secretos. No outro dia ela finge que não aconteceu nada, ela não está magoada porque a Regina agora voltou a namorar com o Aaron. E a Gretchen vai conversar com ela em nome da Regina, falando que ele queria voltar com ela, e ela se faz. E nessa hora que o reinado da Regina começa a cair. Por quê? Porque quando o inimigo pede paz sem uma proposta ou acerto, ele está preparando uma traição. E o mais difícil nas operações militares consiste em enganar o inimigo e fazer ele crer que foram aceitas as suas exigências. Então elas estão seguindo certinho o manual da guerra. Só que o problema é que o time da democracia, da mudança,
que é a Genesis e Companhia Limitada, eles não estão levando a sério essa guerra como deveriam. Eles estão jogando pequeno, assim. Eles deviam estar jogando grande, então os primeiros planos deles vão por terra. Primeira coisa que eles fazem é fazer ela passar creme de pé no rosto, que não adianta nada. E um dia eles cortam 2 furos na regata dela e ela sai como se tivesse nada acontecido. Eles subestimaram o poder de liderança, a admiração que os súditos delas têm, porque todo mundo copiou o estilo dela de usar a camiseta furada nos peitos na escola. Como a estratégia fraquinha deles não tá dando certo, eles mudam. Agora o objetivo é desestabilizar a trindade das plásticas. Primeiro, elas vão usar as inseguranças das meninas a favor da revolução. Então, é Natal, e na escola, uns presenteiam os outros com um doce, que é um candy cane, que é uma bengala de açúcar. A Regina fala pra Carrie que ela nunca dá pros outros esses docinhos, ela só recebe. Pegou a informação certa e vai usar contra ela. Guerra! Eles mentem que só a Carrie, na trilogia, na Trindade, ganhou um docinho da Regina, o que deixa a Gretchen queimada, porque na verdade a Gretchen é a melhor amiga mais próxima. Eu falo, como assim? Como assim ela ganhou o docinho e eu não ganhei o docinho? Como é que a Regina não dá docinho pra ninguém? Dá docinho pra mim? Ela já fica queimadíssima. A semente da discórdia foi inserida. E também é mais uma estratégia de guerra, porque quando você estiver concentrado e o inimigo dividido, ataque uma de suas partes. Induza o inimigo a mostrar a formação dele e oculte a sua. O que acontece depois é o show de talentos, onde as meninas cantam Jingle Bell Rock, com uma coreografia que eles repetem todo ano, e a Gretchen já tá queimada. Ela tá achando absurdo, ela já tá falando mais do que deveria. E daí o que acontece? Naquele dia a Regina não tá de bom humor, e ela muda a formação das meninas, o que deixa a Gretchen confusa na hora da coreografia, o que faz ela derrubar a caixa de som no auditório e elas não terem música para terminar a coreografia. O que seria um suicídio social de novo. Só que a Carrie, que tem muito potencial de liderança, salva todo mundo começando a cantar e todo mundo cantando junto. E elas terminam a coreografia a capela. O que deixa a Regina mais próxima da Carrie e mais distante da Gretchen. Fora que a Gretchen, pelo início do filme, ela tentando fazer um bordão dela acontecer. Pegar na escola, que é fete. No Brasil é barro. Eu não sei por que barro, se o outro é fete. Faz sentido pra mim. Mas ela fala, isso é tão fete. E a Regina grita com ela e fala, para de tentar fazer o fete acontecer, não vai acontecer. E esse é o estopim pra Gretchen virar casaca, mudar de lado. Porque quando as tropas são castigadas antes que a sua lealdade seja conquistada, elas não obedecerão ao líder. Então a Gretchen conta pra Carrie que ela fez operação no nariz, que ela tá traindo o Aaron uma vez por semana no ginásio, e agora o objetivo da resistência é fazer com que o Aaron descubra que ele tá sendo corno. Mas a única coisa que eles realmente conseguem descobrir é que tem um professor pegando uma aluna. Enquanto a parte de mostrar que o Aaron está sendo corno não está dando certo, eles também estão no plano de engordar a Regina. E eles fazem isso como? Dando uma barrinha hipercalórica que a mãe da Carrie usava na África. E segundo a arte da guerra, aqueles que são hábeis na lei da guerra fazem o inimigo se mover segundo a sua vontade, criando situações desvantajosas para ele. Então, eles se aproveitam do fato da Regina estar constantemente em dieta e dela não saber ler suíço, que é o que está escrito na barrinha, e ela acreditar cegamente na Carrie. Então, a partir de agora, ela está consumindo 5.000 calorias por dia. Só que o que acontece? Carrie está sendo influenciada pelo meio. Ela está sentindo o sabor do poder de ser popular, de ser olhada pelos outros, de conseguir a aprovação da Regina, porque ao mesmo tempo que ela ama, ela odeia a Regina. E ela está virando a casaca. Ela está cada vez mais plástica e cada vez menos Carrie normal. E além dela estar agora cada vez mais plástica, ela também segue no plano de talaricagem da Regina. A Regina talaricou a Carrie, depois a Carrie talaricou a Regina. Apito. Me toquei disso agora. Atenção pro apito do talarico. Uma vez pra Regina pegando o Aaron e uma vez pra Carrie tentando pegar o Aaron também. E agora ela tá mais ainda no foco de ser burra. Ela tá propositalmente errando os resultados da prova pro Aaron ficar com mais dó dela e depois aceitar ser tutor de matemática dela. Inclusive, a professora da Carrie percebe que a Carrie tá acertando todo o raciocínio e só errando o resultado para dar nota baixa, e ela fala muito educadamente para ela parar de ficar se fazendo de burra por causa de macho, porque a vida não é assim. Por isso ela vai ser mais rígida com a Carrie, porque ela sabe que ela tem potencial, ela fala isso super bonitinha, o que deixa a Carrie brava e o que faz ela
ela sozinha adentrar ao burn book dizendo que a professora talvez trafique drogas, já que ela tem 3 empregos. Mas indiferente da professora querendo que ela se empodere, dá certo e ela consegue com que o Aaron vá dar aulas de matemática pessoal para ela, ele seja tutor de matemática dela. E no dia dessa aula de matemática, a Carrie beija o Aaron, ele aceita o beijo, mas depois fala que não, porque ele é comprometido, e daí ela solta que a Regina tá traindo ele. O que deixa ele bravo com a Regina, ele termina com a Regina, e o que deixa ele bravo com a Carrie também, porque se ela sabia, por que ela não contou antes, sabe? Então agora, Regina tá engordando, Regina tá sem o boy, e agora, próxima fase do plano é criar um ambiente de competição entre a Gretchen e a Regina. Como que eles vão fazer isso? Fraudulando o sistema de indicações para rei e rainha do baile, transformando a Gretchen em uma das indicadas. Só que o que ninguém esperava é que a Carrie também seria indicada, o que deixa ela mais com o ego inflado ainda, mais próxima das Plastics e mais distante do que ela era antes. E a Carrie vai usar a mesma estratégia da Regina para terminar de destruir a trindade das Plastics. O que ela faz? Linha cruzada. Ela coloca as 3 meninas para conversar uma com a outra, tipo linha de espera uma com a outra, o que acaba fazendo com que a Gretchen conte pra Karen que a Regina fala que ela é uma vagabunda e ninguém gosta dela por causa disso. Regina já perdeu a Gretchen e agora perdeu a Karen também. E segundo a arte da guerra, quando há muito murmúrio, muita fofoca, ruminações e falta de disciplina, o general já perdeu a lealdade dos seus soldados. Então a gente está acompanhando passo por passo a queda da Regina. E no outro dia acontece o golpe de estado, efetivamente, que a Regina chega de calça de moletom, assim, de veludo, com o cabelo amarrado, e não é dia de usar calça de veludo. E as meninas já estão bravas com ela, e ela acaba sendo vulnerável falando que ela tá de calça de veludo porque nada mais serve nela. E as meninas falam, não, você não pode sentar com a gente, você criou as regras, você sai daqui. E ela é expulsa do próprio reino que ela mesma criou, e a Carrie entra no lugar dela como a nova líder mundial, nova Queen Bee. E segundo o livro, quando há inquietação entre os soldados, o general já perdeu sua autoridade. E ele realmente perdeu por causa da inquietação e os soldados do plano bem feito da Carrie e dos outros membros da resistência. Só que a Carrie agora, ela virou completamente a casaca, né? Agora ela, acima de tudo, quer a dominação pra ela. Ela foi movida pela ganância. E agora ela é um agente duplo, que é a única pessoa que ganha é ela mesma. Então ela ia num evento com a Janice, ela mente que tem outro compromisso. Ela ia num concerto com os pais dela, ela mente que vai na Janice e faz uma festinha na casa dela, só com os amigos próximos, só que vira uma festona, todo mundo tá lá, ela tá perdendo o controle da situação e ela começa a beber loucamente. O que faz ela começar a dar em cima fortemente do Aaron, só que daí ela faz cagada, porque ela não tá sóbria, sabe? Ela fala que ela mentiu, que não sabia matemática pra conversar com ele. E ela ainda fala assim, na verdade eu sou muito boa em matemática, quem é ruim é você é péssimo em matemática. E daí ela faz tipo, vamos se beijar, e ele fica bravo, porque ele foi feito de idiota, né? Ele foi feito de idiota. E daí ele fala pra ela que ela virou um clone da Regina, e é por isso que ele não gosta mais dela, ele não quer estar com ela. Então eles levam fora. E o livro fala que é importante que você conheça a si mesmo. E é o inimigo. E em 100 batalhas, você nunca correrá perigo. Carrie entrou como espiã, sem conhecer a si mesma, acabou sendo influenciada pelo inimigo e acabou virando um inimigo ela mesma. Logo depois que o Aaron dá um fora nela, a Janice e o Damian passam no carro gritando com ela, falando por que não precisava mentir pra eles, porque era só ter falado, como assim eles não foram convidados pra festa. E ela vai pedindo responsabilidade afetiva mesmo. E o que ela fala? Ela fala, por que você tá tão obcecada comigo? É porque você tá apaixonada? Porque a Regina contou pra ela que a Janice e a Regina eram melhores amigas quando elas eram crianças. Mas daí a Regina arranjou um namorado e começou a ignorar a Janice. A Janice fica brava e a Regina fala, por que você tá assim? Você tá apaixonada por mim? E ela decide que Janice é lésbica. Pra fechar o rolê, ela não convida a Janice pra uma festa adolescente delas, porque segundo ela não pode convidar uma lésbica em uma festa da piscina onde vão ter várias meninas de biquíni. Bem homofóbica. Bastante mesmo. E ao invés de lidar com sensibilidade, a Carrie só usa essa mesma estratégia pra deixar a ex-amiga dela brava. E vem a nossa lição do livro Arte da Guerra. Na guerra, traição não é uma exceção. É uma condição constante. Confiar cegamente é um erro estratégico. Quem não prevê a traição será vítima dela. Na guerra, a traição é inevitável. E daí, nesse momento, Regina descobre também
com o cara que ela tá pegando, que na verdade ela tá comendo hipercalórico. E por isso que ela tá gorda, e é por isso que ela não cabe no vestido de formatura, é por isso que nenhuma roupa serve ela. E daí ela entra em modo satanás. Ela fica emputecida e ela decide que não vai ficar assim. O que ela faz? Ela chega na casa dela, pega o burn book e escreve várias ofensas sobre ela mesma e cola uma foto dela. Como se o livro falasse mal dela também, pra ela criar um álibi e tirar o dela da reta, né? Ela fala pro diretor que encontrou o burn book no banheiro e fala: olha, tem só 3 meninas que não tem nada escrito nesse livro, você tem que ver elas. E agora, Regina volta a tomar o controle. E segundo o livro, ele fala: ataque o inimigo quando ele está em desordem, evite-o quando ele está forte, irrite-o fazendo confusão e estimule a sua arrogância simulando fraqueza. Ela simula fraqueza pro diretor, finge de boa moça, cria confusão e deixa tudo pegar fogo porque ela ainda faz cópia do livro e divulga pela escola inteira e a Guerra Fria vira uma guerra civil e todo mundo tá se atacando, as meninas só faltam matar uma outra, o que faz com que o diretor ative o alarme de incêndio, jogue água em todo mundo e façam todas as meninas se resolverem no ginásio. E no início o diretor tá super tipo, nossa, nós vamos juntos, nós vamos conversar sobre isso. Alguma menina quer começar? E daí a menina começa a falar sobre menstruação e sobre absorvente. E ele olha pra ela e fala: eu não tenho condições. Vem aqui, professora. E a professora, ela é maravilhosa. Ela é o adulto do grupo. E até a professora usa de estratégias de guerra, só que ela é sábia e ela é uma boa líder. E ela mostra pra todas as meninas que elas falam mal uma das outras e ao mesmo tempo elas sofrem com as fofocas falando mal umas das outras, e as meninas começam a se comunicar. E segundo o livro, a melhor maneira de evitar a desordem é através da ordem. Você deve utilizar a calma para enfrentar os agitados. Então, ao invés de fomentar a briga entre elas, ela está criando a comunicação. Até porque nunca houve guerra longa que fosse benéfica para qualquer um dos reinos envolvidos. Então, nossa professora vai ser a diplomata dessa guerra territorial acontecendo na escola. A Regina tenta se fazer. E daí a professora fala: quem aqui já se sentiu pessoalmente vitimizado pela Regina? E todo mundo levanta a mão. E ao mesmo tempo, a Carrie tem a oportunidade de falar a verdade pra professora. Por quê? Porque a professora tá sendo acusada de tráfico de drogas por causa do livro. E ela fica em silêncio. Ela omite. Ela tá sendo covarde. Na guerra não se pode ter covardia. Ela decide fazer uma dinâmica de confiança. Primeiro ela pede para as meninas escreverem as coisas que elas fizeram errado, subir num palanque, pedir desculpa e se jogar na multidão para que ela seja recebida pela multidão com perdão. E tá indo tudo bem, as meninas estão conversando, tem umas piadas muito boas. Até o momento que quem sobe é a Janice. A Janice tá com um papelzinho para pedir desculpa, só que a Regina faz mais um comentário homofóbico. E daí ela se descontrola. Ela fala: eu tô tão apaixonada por você mesmo? E daí ela conta todo o plano que ela criou para destabilizar a Regina. Conta que ela fez a Carrie virar espiã, conta que ela sabia sobre os hipercalóricos para engordar, sobre contar que ela estava chifrando o namorado, e tudo isso porque ela tem esse interesse lésbico por ela, e ela é levada pela multidão, ela é carregada, assim, tipo. E daí é nessa hora que a Regina descobre que ela foi manipulada, que ela estava perdendo nessa guerra, e a Carrie vai atrás dela para tentar explicar, e ela é atropelada. Ela ser atropelada é uma maneira maravilhosa, é um ótimo recurso narrativo pra gente sentir que a Regina pagou. Ela fez tanta coisa errada que talvez só pedir desculpas subconscientemente pra nós não seria o bastante. Ela ser atropelada parece que é a resposta certa. Então ela fez um monte de cagada, mas ela foi atropelada. Então o que acontecer daqui pra frente, você vai entender que ela pagou pelo que ela fez, o que é inteligente. Só que todo mundo acha que a Carrie empurrou ela em direção à morte, então agora todo mundo tá com medo dela. E além de tudo, Carrie não tá tendo uma boa relação com a mãe, mas ela ainda conversa com o pai, que faz ela ver as coisas mais claramente. Tirar o vermelho da guerra no lugar dela. Só que quando ela chega na escola, ela volta a tá sozinha, né? Porque ela brigou com todo mundo e ela volta a comer lanche no banheiro, porque ela não quer ter que lidar com essa estrutura social. Ela chega na aula de matemática e a polícia tá lá. Porque, como eu falei, eles levaram a sério o que estava escrito no burn book, porque a denúncia de que o professor estava pegando um aluno era verdadeira. Então, a chance dessa professora estar traficando drogas também é verdadeira. E daí, nesse momento, a Cat entende que ela tem que ter responsabilidade pelas ações e ela fala que foi ela que escreveu aquilo no livro, libertando a professora de toda a culpa, ainda bem. E daí, como retaliação, a professora fala que ela tem que participar dos atletas de matemática e participar de um campeonato que vai acontecer no dia da formatura, e ela aceita. No campeonato, os atletas ganham por uma resposta que desempata a competição, que é feita pela Cat. Então, eles ganham a competição, eles compram jaquetas e todos decidem ir para a formatura com a vitória, com a medalha de que eles venceram a competição de matemática, e ela não quer ir. E a professora fala para ela: olha, tem uma hora que
tá bom, tá? Tipo, você já pagou pelo que você fez. Você pode se divertir, ela decide ir. Ela chega bem na hora de escolher quem são o rei e a rainha do baile. O rei é o menino que a Regina tá pegando e a rainha é a Cat, pra surpresa de todo mundo e até dela. E ela decide fazer um discurso para se acertar com todo mundo, mesmo o professor falando que rainha do baile não tem discurso, é só pegar a coroa e sair. E ela começa a falar pra todo mundo que ela não conhece essas estruturas escolares, é a primeira vez que ela participa de uma formatura, mas ela acha um absurdo todo mundo brigando por essa coroa que é feita de plástico. Peraí que eu lembrei de uma coisa. Então, ela fala que a coroa, ela não entende porque tá todo mundo brigando por plástico. É só plástico. E daí ela tira a coroa, olha isso no prático, e ela quebra em vários pedacinhos diferentes. E ela começa a explicar porque todo mundo merece um pedacinho da coroa. Porque a Regina George, ela mesma usando um colete cervical ainda tá fabulosa. E ela vai entregando pra todo mundo. Ai, que didática que eu sou, olha. Nossa. E ela vai entregando pra todo mundo e todo mundo vai ficando feliz com ela. Porque ela meio que conseguiu fazer as pazes porque ela fez a coisa certa. Ela assumiu a responsabilidade, ela arcou com as consequências e ela explicou pra todo mundo que tava arrependida. Vitória. Logo depois disso, ela vai pedir desculpa pros amigos dela, que aceitam com sinceridade as desculpas. Um dos atletas começa a dar em cima da Janice e ela aceita. E tem uma piadinha que eu não vi nenhuma fonte oficial falando que é a piada, mas eu vi muita gente na internet falando sobre isso. Que o motivo da Regina achar que ela é lésbica é porque ela é libanesa. Porque o menininho lá dos atletas pergunta, você é porto-riquenha? Ela fala, não, eu sou libanês. E pode ser que, quando as duas eram adolescentes, a Regina, ao invés de ouvir libanês, ouviu lesbian. E por isso ela acha que ela gosta de meninas. Se isso for a piada, eu vou achar isso maravilhoso. Isso vai ser incrível. Mas eu não vi nenhuma fonte oficial sobre isso. O Aaron vai falar com ela, e agora os dois são casal. Ele se formou e eles se veem no final de semana. E a última narração da Carrie falando que as plásticas se dissolveram, não existe mais realeza na escola. A Regina se curou das costas do atropelamento e agora ela tá canalizando toda a raiva dela nos esportes. E como as meninas do esporte, elas são todas cavalonas, elas não ficam intimidadas com a Regina, então ela tá tendo uma relação muito boa com essas meninas. A Karen agora tá trabalhando no jornal local, porque ela falou em um momento que os peitos dela conseguem prever se tá chovendo ou não. E a Gretchen se enfiou em uma outra panelinha. E a última frase da Katia falando, e finalmente o mundo das garotas está em paz. E se alguém tentar acabar com isso, ela vai dar um jeito de cuidar disso. E daí mostra umas menininhas mais novas com um vibe de plásticos chegando. E para finalizar, o livro fala: a habilidade suprema não consiste em ganhar 100 batalhas, mas sim vencer o inimigo sem combater. O verdadeiro objetivo da guerra é a paz. E para finalizar tudo, a guerra é um meio indesejável usado apenas para restabelecer a ordem. Foi isso que aconteceu. Estavam vivendo o imperialismo das plásticas, veio a revolução dissolveu o atual sistema político da escola para que tudo voltasse à ordem natural das coisas. E é isso, gente. Tem bem mais coisa no livro que a gente consegue associar com o filme das Meninas Malvadas, mas eu não peguei tantas frases para não ficar repetitivo. Mas é um filme muito bom, muito engraçado, muito divertido, que sobreviveu à passagem do tempo, é um filme que envelheceu bem e que também é um ótimo filme para estratégia de guerra. Gostaram de Meninas Malvadas? Eu falando de Meninas Malvadas? Conta para mim nos comentários. Se você gostou muito desse vídeo, você pode me mostrar para alguém e se inscrever nesse canal. Se você não é inscrito, dá uma olhada. Tá inscrito? Dá uma olhadinha. Não custa nada, se inscreve. Se você vê sempre os vídeos e pensa, nossa, será que eu me inscrevi? Dá uma olhada. E além de tudo, na nossa descrição, nós temos formulário de indicação de filmes, para vocês me indicarem. O link para vocês acharem o grupo do Telegram. E o link para nossa lojinha de produtos maravilhosos. E a gente se vê na próxima semana, ou a qualquer momento.